Dirijo meu caminhão pelas estradas desertas da madrugada. O asfalto brilha sob a luz dos faróis, cortando a escuridão que parece se estender infinitamente. Há algo quase palpável na quietude da estrada, como se o ar carregasse um peso que não consigo identificar. Não há outros veículos à vista, apenas o vento batendo contra a cabine e o ronco constante do motor, lembrando-me de que estou sozinho no mundo. Meu destino era um posto de parada que, segundo alguns motoristas mais antigos, estava aberto 24 horas. Mas algo no relato dele sempre soava estranho, como se tentasse me avisar sem dizer exatamente o que. Mesmo assim, sigo firme, acostumado a estradas solitárias. No entanto, uma sensação de inquietação cresce a cada quilômetro que deixo para trás. À medida que avanço, o nevoeiro começa a se acumular nas laterais da estrada, tornando os contornos das árvores e das placas quase irreconhecíveis. O farol corta a bruma em feixes estreitos, revelando pedaços de terreno abandonado, pedaços de mato seco e postes ferrujados que desaparecem rapidamente na escuridão. Cada sombra parece se mover com uma vida própria, e meu coração acelera sem razão aparente. Finalmente, o posto aparece à minha direita, iluminado por lâmpadas fracas e instáveis. A pintura descascada e as janelas empoeiradas dão à construção um ar de abandono, embora luzes fracas indiquem atividade interna. Estaciono o caminhão e desligo o motor, deixando o silêncio preencher a cabine. Ao abrir a porta, o vento frio me envolve e carrega um cheiro estranho, uma mistura de combustível antigo e algo indefinidamente orgânico, que me faz hesitar por um instante antes de dar o primeiro passo. Dentro do posto, o ambiente é opressor. O ar parece pesado, carregado de uma umidade que não se encaixa com o clima lá fora. As prateleiras estão parcialmente vazias, algumas garrafas e pacotes cobertos de pó, como se ninguém tivesse passado por ali há anos. Um balcão de madeira gasta divide o espaço e uma figura imóvel ao fundo parece observar meus movimentos. Quando me aproximo, percebo que não se trata de um atendente comum, mas de algo estranho, cuja presença deixa a sensação de que cada passo que dou está sendo calculado. Os olhos dessa figura, fixos em mim, refletem uma luz que não pertence à vida. Sinto um arrepio percorrer minha espinha, mas me esforço para manter a calma. É apenas um lugar estranho e abandonado, penso, tentando racionalizar. Ainda assim, uma dúvida inquietante permanece. Por que o ar parece tão pesado? E por que, mesmo em movimento, o silêncio lá fora parece me perseguir, como se algo estivesse esperando que eu saísse? Saí do posto com a sensação de que cada passo meu estava sendo observado. A luz fraca que escapava da porta parecia se apagar assim que me distanciava, como se o lugar não quisesse me deixar. Entrei no caminhão e liguei o motor, tentando afastar o frio que subia pela minha espinha. O ronco do motor parecia abafado, estranho, como se a própria estrada estivesse engolindo o som. Ao colocar o caminhão em movimento, percebi que o nevoeiro se tornava mais denso, envolvendo a cabine como se estivesse viva, tornando quase impossível enxergar além de alguns metros. A estrada parecia se estender indefinidamente. Cada curva revelava apenas mais escuridão, mais árvores que se inclinavam sobre o asfalto, criando uma sensação sufocante de corredor interminável. O farol cortava a névoa em feixes estreitos, mas os contornos das árvores se distorciam e desapareciam, como se o mundo ao redor estivesse se remodelando sem minha permissão. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo motor, mas mesmo ele parecia distante, como se existisse apenas dentro da cabine, separado do mundo lá fora. O rádio, costumeiramente cheio de vozes e músicas, agora só emitia chiados intermitentes. Entre os ruídos, palavras distorcidas surgiam por breves instantes, quase como sussurros arrastados pelo vento. Por um momento, pensei que era minha mente pregando peças, mas a sensação de alerta permaneceu. Apertei as mãos no volante com força, tentando me convencer de que tudo não passava de ilusões criadas pela solidão e pelo cansaço. Ainda assim, cada fibra do meu corpo sentia que algo me seguia, algo que não pertencia a este mundo. Avancei mais alguns quilômetros. Ao longe, uma luz fraca começou a surgir. Pensei que fosse outro posto ou um ponto de descanso, mas conforme me aproximava, a construção se revelou em ruínas, tomada pelo tempo e pelo abandono. As janelas estavam quebradas, portas rangendo com o vento e a estrutura se inclinava como se estivesse prestes a desmoronar. Uma luz trêmula vinha do segundo andar, quase hipnótica, convidando e assustando ao mesmo tempo.
O ar parecia mais pesado naquele ponto, como se a própria atmosfera tivesse densidade. Meu peito apertava com uma mistura de curiosidade e medo. O caminhão avançou sozinho, ou talvez eu estivesse apenas incapaz de parar. Quanto mais acelerava, mais a estrada parecia se alongar de maneira impossível. Marcas estranhas surgiam e desapareciam no asfalto, linhas que não seguiam lógica alguma, arranhadas ou gravadas como se alguém ou algo tivesse passado por ali recentemente. Cada árvore lateral parecia se inclinar na direção do caminhão, galhos longos se projetando como dedos, sombras que se contorciam com vida própria. A sensação era de que a estrada estava me testando, provocando medo, tentando me desacelerar, ou talvez prendendo-me ali por algum motivo que eu ainda não entendia. Foi então que algo se moveu na beira da estrada. Inicialmente, pensei em um animal, mas a silhueta era alta, excessivamente esguia, e se movia com uma fluidez impossível para qualquer criatura terrestre. Seus contornos lembravam vagamente um corpo humano, mas distorcido, alongado, com braços que se estendiam além do normal. Quando passou pelo feixe de luz, percebi olhos que não refletiam luz natural, mas sim uma espécie de brilho espectral, fixos em mim. Não era apenas um observador. Parecia medir meus reflexos, avaliar minhas reações, decidir se eu podia continuar ou seria detido ali, naquela estrada sem fim. Meu coração disparou. Cada batida ecoava dentro da cabine, e cada respiração parecia ser sugada pelo vento que agora assobiava entre as árvores, frio e cortante. Tentei racionalizar, pensar em explicações lógicas, mas quanto mais tentava, mais a estrada se tornava hostil. Cada quilômetro percorrido parecia me levar mais fundo para um território que não deveria ser explorado. A sensação de isolamento era esmagadora. A estrada parecia viva, consciente da minha presença, e a criatura, ou o que quer que fosse, não estava sozinha. Uma presença, indistinta, pairava na beira do caminho, observando e esperando. Não havia retorno. O medo começou a se infiltrar nos meus ossos, silencioso, mas implacável. O caminhão seguia, e eu seguia com ele, preso à estrada que se alongava infinitamente, como se o mundo tivesse decidido que eu não poderia escapar. A cada quilômetro que avançava, a estrada parecia se fechar ao meu redor, como se a noite tivesse decidido me prender. O farol cortava a névoa, mas a visibilidade permanecia mínima. Árvores retorcidas surgiam de ambos os lados, projetando sombras que pareciam dançar de forma quase consciente. Meu caminhão, que sempre me ofereceu sensação de segurança, agora parecia frágil diante da escuridão viva que me envolvia. Foi então que percebi as marcas no asfalto, arranhões profundos, irregulares, como se gás enormes tivessem rasgado concreto. Cada vez que olhava para elas, sentia um arrepio percorrer minha espinha. Elas não estavam lá antes, e agora surgiam a cada curva, cada reta que eu atravessava. A sensação de que algo me seguia se tornou insuportável. Olhei pelos espelhos, mas não havia nada visível, apenas neblina e sombras. No entanto, a certeza de que algo me acompanhava não me abandonava. De repente, uma forma surgiu à beira da estrada, parada, quase indistinta no meio da névoa. Inicialmente, achei que fosse uma árvore deformada ou um poste caído, mas algo na postura daquele ser me fez engolir em seco. Era alto demais para ser humano, esguio, com braços longos que se projetavam como tentáculos. Seus olhos refletiam a luz do farol de uma maneira que parecia atravessar minha alma, queimando uma sensação de alerta profundo em meu peito. Por um instante, tudo o que consegui fazer foi prender a respiração, imóvel ao volante, sentindo cada músculo tenso. Ele se moveu de forma súbita, mas sem correr. Um passo, depois outro, seguindo a mesma direção que eu. Meu coração disparou. A mente tentava racionalizar, mas nada fazia sentido. O ser parecia se teletransportar entre sombras, aparecendo ora à beira da estrada, ora no reflexo do espelho lateral, sempre mantendo distância, mas sem perder o controle sobre meus movimentos. A névoa se adensava, quase sufocante, entrando pelas frestas da cabine como se respirasse comigo. O cheiro que me atingiu era metálico, forte, lembrando sangue velho e terra úmida. Uma sensação de que algo se aproximava, mas não apenas fisicamente, algo mais profundo, mais intangível, começou a se instalar dentro de mim. Era o medo primitivo, aquele que não se explica, que paralisa e faz o corpo questionar cada decisão. Tentei acelerar, mas a estrada parecia mudar.
Cada curva que eu tomava se prolongava de maneira impossível, como se o asfalto estivesse vivo, moldando-se para me manter preso. O mundo lá fora não obedecia às regras normais. Senti o caminhão vibrar de maneira estranha, e meu coração acelerou ainda mais quando vi, pelo canto do olho, uma sombra se projetar sobre a lateral do veículo, seguindo cada movimento meu. Foi nesse instante que percebi. A estrada não era apenas um caminho, era uma armadilha. E o ser que me perseguia não estava ali apenas por acaso. Cada sinal, cada sombra, cada marca no asfalto era um aviso, e eu já havia ignorado todos eles. Agora, a escolha não era mais seguir ou desistir. Era sobreviver. Mas como se luta contra algo que não segue as regras da realidade, que se move entre a escuridão e a névoa como se fosse parte do próprio ar. Cada segundo que passava, a presença se aproximava mais, quase palpável, sussurrando ao meu cérebro que eu estava sozinho e vulnerável, e que cada quilômetro percorrido me levava mais fundo para um destino do qual talvez eu nunca retornasse. O caminhão avançava lentamente, cada rotação do motor ecoando como um lembrete de que eu ainda estava vivo, mas não por muito tempo. A estrada parecia mais longa do que nunca, e a névoa densa agora envolvia não só a estrada, mas a própria cabine. Era como se estivesse dirigindo dentro de um túnel de sombras. O frio agora penetrava nos ossos, e cada parte do meu corpo estava em alerta constante. As árvores, antes imóveis, agora pareciam se inclinar sobre o caminhão, galhos estendidos como mãos afiadas. Cada sombra que cruzava os faróis se transformava em algo que minha mente não queria reconhecer, e os arranhões no asfalto se multiplicavam, como se uma presença invisível estivesse me seguindo de perto. Cada quilômetro percorrido parecia ser contado, como se eu estivesse correndo contra algo que controlava o próprio tempo. De repente, a figura apareceu à frente, parada no meio da estrada. Desta vez, era impossível ignorá-la. Esguia, deformada, mais alta do que qualquer humano, com braços longos que se estendiam de maneira antinatural. Seus olhos brilhavam com uma luz fria, penetrante, e parecia medir cada reação minha. Por um instante, senti que tudo ao meu redor congelou. A estrada, as árvores, o ar. Apenas nós dois existíamos naquele momento. A criatura deu um passo, e a estrada pareceu tremer. Senti o chão vibrar sob as rodas do caminhão, como se o próprio mundo estivesse respondendo à sua presença. Tentei contornar, mas a estrada se curvou de maneira impossível, bloqueando qualquer rota de fuga. O medo me atingiu de forma intensa e percebi que não se tratava apenas de uma ameaça física. Algo em seu olhar manipulava minha mente, ampliando o pânico, mostrando visões de quedas, escuridão e isolamento total. O caminhão avançava automaticamente, como se estivesse seguindo sua própria vontade, e a criatura se aproximava de maneira lenta, metódica, mas inevitável. Cada passo parecia ecoar dentro da cabine, vibrando em meus ossos. A sensação de sufocamento aumentava, e por alguns segundos pensei que não conseguiria respirar. Em meio à névoa, comecei a perceber sinais ainda mais estranhos. Sombras que se contorciam no chão, figuras indistintas que surgiam nas laterais da estrada e desapareciam antes que eu pudesse focar nelas. O medo se transformou em desespero. Eu precisava de uma saída, uma brecha, qualquer coisa que me permitisse escapar daquela estrada viva. Mas a estrada parecia impossível de escapar. Cada curva, cada quilômetro, me levava mais fundo para a armadilha que eu não sabia como havia caído. A criatura se aproximava lentamente, mas com certeza absoluta. Eu sabia que, se não encontrasse um caminho, não haveria retorno. O frio intenso, a sensação de presença, as marcas no asfalto e os sussurros do vento se uniam em uma pressão quase física, esmagando cada pensamento racional. Meu corpo inteiro gritava por fuga, mas a mente se mantinha tensa, consciente de que cada decisão poderia ser a diferença entre sobreviver ou desaparecer naquela estrada maldita. A sensação de que o pesadelo estava prestes a me alcançar tornou-se insuportável. Cada segundo parecia durar minutos, e a criatura avançava, firme, inabalável, enquanto acelerava, tentando desesperadamente encontrar qualquer caminho que me tirasse daquele horror que se materializava diante de mim. O caminhão tremia sob minhas mãos, como se cada quilômetro percorrido ampliasse o peso da estrada sobre meus ombros. A névoa agora era quase sólida, envolvendo o veículo em um manto espesso que apagava qualquer ponto de referência. As árvores não eram mais árvores, eram sombras vivas, retorcidas,
que se inclinavam em minha direção, bloqueando qualquer visão além de alguns metros. O frio penetrava nos ossos, uma sensação de estar sendo observado por múltiplos olhos invisíveis não me abandonava nem por um instante. A criatura apareceu novamente, agora mais próxima do que jamais estivera. Seu corpo esguio e deformado parecia absorver a luz dos faróis, criando uma silhueta que não deveria existir no mundo natural. Seus olhos brilhavam com uma intensidade fria, quase hipnótica, e eu senti que não eram apenas olhos, mas janelas para algo antigo, uma consciência que compreendia e manipulava o medo humano em sua forma mais pura. Cada passo só parecia ecoar dentro da cabine, vibrando nos meus ossos, acelerando meus batimentos. Desesperado, tentei mudar de direção, mas a estrada se tornava impossível de contornar. Cada curva parecia levar de volta ao mesmo ponto, como se eu estivesse preso em um loop infinito. O medo não era mais apenas emocional, era físico, sufocante. Meu corpo tremia, minhas mãos doíam de tanto apertar o volante, e minha respiração vinha rápida e curta. A sensação de que cada segundo poderia ser o último se tornava palpável. Foi então que percebi uma clareira à frente. A luz fraca da lua atravessava a névoa, criando um espaço aberto, quase seguro, como se a própria estrada estivesse oferecendo uma última chance. Mas algo dentro de mim sabia que não era uma salvação, era uma prova final. A criatura se aproximava sem pressa, mas com uma certeza esmagadora. Cada passo só parecia distorcer a realidade, como se o mundo ao redor se dobrasse à sua vontade. Acelerei. O caminhão respondeu com força, e pela primeira vez senti que poderia escapar. Mas a clareira não era apenas espaço, era um ponto de escolha. No momento em que atravessei, percebi que a estrada começava a mudar de forma, retorcendo-se, escurecendo, ameaçando engolir-me. A criatura parou na beira da névoa, imóvel, como se estivesse me julgando. E então, lentamente, desapareceu, dissolvendo-se na escuridão, deixando para trás apenas a sensação de que não havia realmente vencido, apenas sobrevivido àquele teste. Respirei fundo, tentando recuperar o controle do corpo e da mente. A estrada finalmente se abriu em um trecho familiar, o asfalto seco, as árvores novamente imóveis. Mas a lembrança da criatura, da névoa, das marcas no asfalto e do frio que me atravessou continua viva dentro de mim. A estrada não tinha mudado. Era eu que havia cruzado uma linha que poucos caminhoneiros ousaram enfrentar. Ao longe, luzes de um posto seguro surgiram, e desta vez não hesitei. Estacionei o caminhão e desliguei o motor, mas a sensação de que a estrada observa e espera nunca desapareceu. A noite continuava, silenciosa e densa, e mesmo em segurança, sabia que alguns caminhos nunca nos deixam verdadeiramente ir. Eu seguia sozinho por uma estrada que parecia não ter fim. Noite densa, céu coberto por nuvens espessas se ocultavam a lua. O farol do caminhão cortava a escuridão em feixes estreitos, iluminando apenas trechos curtos do asfalto molhado pela chuva fina que caía intermitente. As árvores laterais eram altas e cerradas, formando um corredor sombrio que parecia se fechar atrás de mim a cada curva. A solidão era quase física, pesada, e o silêncio da noite me fazia ouvir o próprio sangue pulsando nas veias. Foi quando notei algo no meio da pista, um corpo escuro, imóvel, que se confundia com a estrada molhada. Um animal, pensei inicialmente, talvez um cão grande, talvez um lobo, mas havia algo de estranho em seu contorno. Parei o caminhão rapidamente, liguei os piscas e desci, sentindo o vento frio da noite bater no rosto e percorrer meus ossos. A chuva fina começava a escorrer pelas minhas roupas, mas o calor do medo se sobrepunha ao frio. O animal respirava, mas de uma maneira que não parecia natural. O peito se movia com força e irregularidade, como se estivesse lutando para existir. O pelo encharcado se erguia de forma antinatural, arrepiando-se, formando sombras que pareciam se mexer por conta própria. E os olhos, aqueles olhos refletiam a luz dos faróis de uma maneira que queimava, intensa e hipnotizante. Não havia vida normal ali. Apenas uma presença que parecia observar cada movimento meu, medir minha coragem e decidir se eu era digno de continuar vivo. Um arrepio percorreu minha espinha, e meu instinto dizia para recuar, mas a compaixão falou mais alto. Eu precisava ajudá-lo. Quando tentei levantá-lo, senti uma resistência que não era física, mas quase espiritual.
Era como se ele estivesse conectado à própria estrada, sugando força de algo invisível, agarrando-se à vida com uma vontade que não era dele. Um rosnado baixo, gutural, ressoou dentro da minha cabeça, não nos meus ouvidos. Era uma ameaça silenciosa, mas clara. Não estava lidando com um animal comum. Com esforço, consegui arrastá-lo até o acostamento, meus músculos queimando, coração acelerado. Mas no momento em que o deixei no chão, o animal se ergueu lentamente. Seus olhos brilhavam intensamente, quase congelando o ar ao redor. Cada movimento dele era deliberado, calculado. Um frio intenso subiu pela minha coluna e senti a presença dele se expandir pela estrada, como se agora estivesse ciente de mim, consciente de cada respiração minha. Voltei para o caminhão, tentando afastar o pânico que começava a se instalar. Minhas mãos tremiam enquanto seguravam o volante, e cada som, o vento, a chuva, o motor do caminhão, parecia amplificado, ameaçador. Tentei convencer a mim mesmo de que havia exagerado, que era apenas o cansaço e a solidão da estrada. Mas uma sensação física me atingiu, algo me seguia. Olhei pelo retrovisor, e por um instante juro que vi a silhueta do animal se mover entre as árvores, reaparecendo e desaparecendo na neblina, como se estivesse brincando com a minha mente, testando minha coragem e minha sanidade. O medo tornou-se concreto. Meu coração martelava dentro do peito e minhas mãos apertavam o volante como se fosse a única coisa que me prendia à realidade. A estrada, antes apenas um caminho, agora parecia viva, observando cada movimento meu. E eu sabia, com uma certeza gelada que me atravessava até os ossos, que aquela noite seria longa e que a criatura que acabará de despertar não me deixaria em paz. Voltei para a cabine do caminhão com as mãos trêmulas, o coração batendo tão rápido que parecia querer sair do peito. O motor ligou com um ronco que soou estranhamente abafado, como se a própria estrada estivesse engolindo o som. Coloquei o veículo em movimento, tentando afastar a sensação de pavor que me consumia. Mas o medo parecia se agarrar a cada curva, a cada árvore que passava pelas laterais. A neblina densa havia aumentado, formando uma cortina quase impenetrável, e o feixe dos faróis parecia se perder no nada. Foi quando notei os primeiros sinais de que não estava sozinho. Pegadas rasas, úmidas e longas, surgiam no asfalto molhado, como se o animal tivesse se levantado mais rápido do que o corpo físico permitiria. Cada pegada parecia pulsar de alguma forma, como se estivesse impregnada de uma força desconhecida. Minha respiração se acelerou e o instinto gritou que algo muito errado estava acontecendo. O animal reapareceu. Não à frente, mas à lateral, emergindo da neblina como se fosse parte dela. Seus olhos brilhavam com uma luz que parecia perfurar a escuridão, e seu corpo se movia com uma rapidez e agilidade que desafiavam a lógica. Ele não apenas seguia. Parecia me estudar, medir cada movimento, decidir até onde podia me forçar a correr. A sensação de perseguição não era apenas mental, era física. Meu peito apertava, minhas pernas tremiam e cada curva da estrada parecia prolongar a tensão, tornando o caminho infinito. O vento da noite agora trazia um cheiro estranho, metálico e úmido, que lembrava sangue e terra molhada. A chuva fina batia no para-brisa, mas não conseguia apagar a sensação de presença que se aproximava cada vez mais. Olhei pelo retrovisor e, entre o nevoeiro, vi a silhueta escura avançando em meu encalço. Cada movimento parecia sincronizado com o meu, como se a estrada tivesse se tornado um tabuleiro de jogo entre eu e aquela criatura. Tentei acelerar, buscando distância, mas a estrada parecia alongar-se de maneira impossível. Cada quilômetro percorrido se transformava em outro, interminável, e as sombras das árvores pareciam se esticar, alcançando o caminhão, tornando o caminho sufocante. O animal não emitia som, mas sua presença era inegável, esmagadora, carregada de uma intenção que não era humana. O medo começou a corroer minha mente. Cada sinal da estrada, cada galho quebrado ou movimento no nevoeiro, parecia um alerta de que a criatura estava sempre à espreita, pronta para atacar. Eu sabia que não podia parar. Se o fizesse, seria apenas uma questão de tempo até que fosse alcançado. Mas quanto mais dirigia, mais a sensação de que a estrada havia mudado, tornando-se viva e hostil, aumentava. Era como se ela própria estivesse conspirando com a criatura para me prender ali para sempre. A noite avançava, e com ela a perseguição se intensificava. O animal surgia ora à frente, ora pelo retrovisor, quase invisível entre a névoa, mas sempre presente.
Meu corpo estava exausto, os músculos tensos, e o pavor me deixava hipervigilante. Cada árvore, cada sombra, cada feixe de luz parecia carregar um aviso silencioso. Eu não estava apenas dirigindo pela estrada, eu estava correndo por minha vida. A sensação de que aquela noite não teria fim era esmagadora. E, no fundo, eu sabia que a criatura não iria desistir. A estrada havia se transformado em uma armadilha viva, e eu era a presa. Cada quilômetro percorrido era um teste, cada curva, uma sentença, e o medo, agora intenso e palpável, dominava tudo ao meu redor. O nevoeiro agora era tão denso que mal conseguia enxergar o fim do feixe dos faróis. Cada curva se transformava em um túnel de sombras, e as árvores, distorcidas pela luz e pela chuva, pareciam se inclinar sobre o caminhão, como se tentasse me engolir. Meu coração disparava, e a sensação de isolamento era esmagadora. Eu não estava apenas sozinho na estrada, eu estava sendo caçado. Olhei pelo retrovisor e quase me arrependi de ter feito isso. Entre as sombras e a névoa, a silhueta do animal aparecia e desaparecia de maneira impossível. Cada vez que eu pensava que havia se afastado, seus olhos surgiam novamente, refletindo os faróis com um brilho gelado que penetrava até minha mente. Não era um olhar comum. Havia algo consciente, antigo e cruel, analisando cada reação minha, testando minha resistência, preparando-me para o que estava por vir. A criatura começou a se mover de maneira diferente, não apenas seguindo, mas antecipando meus movimentos. Quando mudava de faixa ou acelerava, parecia surgir na lateral ou no retrovisor instantes depois, sempre à espreita. Meu corpo tremia, não apenas pelo frio, mas pelo medo que agora se tornava físico, palpável. A estrada parecia se contrair e se expandir, e por alguns instantes jurei que as árvores haviam mudado de lugar, como se o mundo ao meu redor estivesse vivo, moldado pelo predador que me perseguia. O som da chuva no caminhão era quase constante, mas agora parecia diferente, amplificado, ecoando dentro da cabine como se o mundo tivesse fechado sobre mim. Meu braço doía de tanto segurar o volante, minhas mãos escorregavam levemente com o suor frio que me cobria. O medo não era apenas mental, era real, visceral, uma presença que ocupava o espaço ao meu lado e atrás de mim, invisível, mas sentida em cada fibra do corpo. Em uma curva particularmente estreita, notei que o animal emergiu da névoa quase como se tivesse surgido do nada. Seus olhos brilhavam com intensidade e seus movimentos eram rápidos, precisos, impossíveis para qualquer criatura natural. Uma força estranha parecia acompanhar cada passo, como se a própria estrada estivesse alimentando o predador, moldando o terreno, criando obstáculos sutis para me desacelerar. Cada quilômetro percorrido era uma batalha silenciosa contra a mente, o corpo e a própria realidade. O pavor começou a corroer minha consciência. Cada árvore, cada sombra projetada no asfalto molhado, parecia esconder algo ainda mais ameaçador. Meu cérebro tentava racionalizar, mas a lógica falhava diante da sensação de ser observado, perseguido e manipulado simultaneamente. Não havia lugar para descanso. Eu sabia que não podia parar. Mas quanto mais avançava, mais a estrada se tornava hostil, uma extensão da criatura que agora parecia controlar tudo ao meu redor. O animal se aproximava de maneira calculada, e a cada segundo, a certeza de que aquela noite seria interminável aumentava. A estrada não era apenas um caminho, era uma armadilha viva, e eu era presa. Cada quilômetro que deixava para trás não diminuía a ameaça, apenas reforçava que, enquanto a noite não acabasse, eu jamais estaria realmente seguro. A estrada parecia se estreitar com cada quilômetro que eu percorria. As árvores, agora quase tangíveis, se inclinavam sobre o caminhão, projetando sombras que se contorciam como se tivessem vida própria. A névoa se tornava mais densa, quase sólida, envolvendo o veículo em um manto gelado que parecia esmagar meu peito. O farol cortava a escuridão em feixes curtos, revelando o asfalto molhado e deformado pelas poças de chuva, mas cada curva parecia esconder mais do que mostrava. Olhei pelo retrovisor. Pela primeira vez, a criatura apareceu com clareza. O animal estava à minha esquerda, correndo de maneira impossível para sua forma física, pernas e corpo movendo-se rápido demais, saltando entre sombras e árvores sem perder contato visual comigo. Seus olhos brilhavam como se carregassem a própria escuridão, fixos, conscientes, e meu corpo reagia ao instinto, adrenalina pura,
músculos tensos, coração acelerado. O cheiro de terra molhada e algo indefinidamente podre invadiu a cabine, penetrando na minha pele e no meu cérebro, trazendo uma sensação de pavor quase sufocante. A criatura não estava apenas atrás de mim. Parecia me envolver, moldar a estrada, criar obstáculos, distorcer a realidade. Cada curva se alongava de maneira impossível. Cada sombra parecia se mover com vontade própria. E cada som, chuva, vento, o motor do caminhão, parecia amplificado, reverberando dentro de mim. Tentei acelerar, buscando distância, mas a estrada parecia resistir. O animal surgia em pontos impossíveis, ora pelo retrovisor, ora do lado do caminhão, como se tivesse conhecimento exato de cada movimento meu. Meu corpo tremia, mãos escorregando no volante, músculos tensos cansados, respiração curta e pesada. A mente lutava contra a percepção de que o mundo ao meu redor havia se tornado hostil, vivo e consciente, controlado por algo que não pertencia à realidade. Em um momento, percebi que o animal corria praticamente ao meu lado, sem emitir som, mas sua presença era esmagadora, quase física, como se pudesse tocar-me através da névoa. Cada batida do coração era um lembrete de que eu não podia parar, mas cada segundo aumentava o medo e a exaustão. O pensamento de que aquela noite jamais terminaria começou a invadir minha mente, e a estrada parecia responder ao meu desespero, torcendo-se e alongando-se, tornando a fuga quase impossível. A percepção da criatura mudou de algo distante para algo iminente, real e tangível. A cada quilômetro, a certeza de que aquela presença não me permitiria escapar aumentava. Eu precisava continuar dirigindo, manter o foco, mas o terror se instalava em cada fibra do meu corpo. Cada sombra parecia um ataque em potencial, cada curva uma ameaça, e cada quilômetro percorrido transformava a estrada em um labirinto vivo, feito para me prender, feito para me testar. A noite não estava apenas escura. Ela respirava, ela caçava comigo, e a criatura, possuída por algo que eu não entendia, era sua extensão perfeita. Eu não sabia se sobreviveria, mas uma coisa era clara. A estrada e aquele animal haviam decidido que não me deixariam ir. A estrada parecia não ter fim. Cada curva revelava apenas mais sombras e árvores inclinadas, e o nevoeiro agora era quase sólido, envolvendo o caminhão em um manto gelado que parecia sugar a força de meus braços e pernas. O farol iluminava apenas alguns metros à frente, e cada trecho parecia deformado, como se a realidade tivesse se dobrado à vontade do predador que me perseguia. Meu coração batia tão rápido que parecia que cada batida ecoava dentro da cabine, preenchendo o ar com uma sensação de pavor absoluto. Pelo retrovisor, a silhueta do animal surgia e desaparecia na névoa, cada vez mais próxima, seus olhos brilhando com intensidade sobrenatural. Eu não podia desviar, não podia diminuir a velocidade. Cada tentativa de fuga parecia inútil, como se a estrada tivesse se transformado em um labirinto feito para me prender. A criatura não estava apenas me seguindo. Ela controlava o espaço ao redor, moldando sombras, estendendo o medo, tornando cada quilômetro um teste de sanidade e resistência. Em um momento, a névoa se abriu levemente, revelando um trecho de estrada iluminado pela lua que escapava entre as nuvens. A criatura surgiu à frente, parada, observando com olhos, que carregavam algo antigo e maligno. Era o confronto inevitável. Eu estava frente a frente com aquilo que havia despertado ao tentar ajudá-lo. O animal, possuído, carregava agora toda a malícia e inteligência de algo que não era deste mundo. Acelerei. O caminhão respondeu com força, derrapando levemente nas poças de chuva, e senti que a própria estrada tentava me segurar, puxando o veículo de volta para o labirinto de sombras. O animal avançou em um salto impossível, desaparecendo na neblina, e reapareceu mais à frente, como se estivesse brincando comigo, testando limites. O medo tornou-se insuportável, mas a sobrevivência falou mais alto. Cada músculo do meu corpo estava tenso, cada sentido aguçado ao máximo. Quando finalmente percebi uma clareira à frente, algo mudou. O animal parou na beira da névoa, imóvel, e pela primeira vez parecia hesitar. A estrada abriu-se ligeiramente, oferecendo um caminho de escape. Eu não sabia se era sorte, armadilha ou misericórdia, mas acelerei sem pensar. A criatura me observou, silenciosa, e lentamente começou a desaparecer na neblina, como se reconhecesse que aquela perseguição havia chegado a um limite. O coração ainda martelava,
Minhas mãos tremiam e a respiração pesada se misturava à chuva fria na cabine. A estrada finalmente se abriu em um trecho familiar. As árvores não se inclinavam mais, a névoa começava a dissipar, e ao longe surgiam as luzes de um posto seguro. Estacionei o caminhão. Desliguei o motor, mas a sensação de que algo me havia seguido, mesmo depois de ter escapado, permaneceu. Mesmo em segurança, o medo não desapareceu. A estrada havia mostrado sua face real, e a criatura possuída havia lembrado que alguns encontros não podem ser esquecidos. Eu sabia que aquela noite ficaria comigo para sempre, um lembrete de que nem todo gesto de compaixão termina bem, especialmente quando se atravessa uma estrada viva e cheia de sombras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!